Voltamos a apresentar o programa Casa Decor, hoje visitando o Tecnoserve, que a partir de agora, o nosso querido Abelardo Castro, que já esteve no programa em Foco durante muitas vezes, há muito tempo atrás, volta agora com algumas dicas do que há de mais moderno em construção civil em Porto Velho. E se o seu problema for estrutura, aliás, tem até uma frase muito bonita ali, uma grande obra precisa de uma estrutura perfeita. E o Abelardo, com a marca Tecnoserve, que está presente aqui na rua Peroba, número 3901, há mais de 15 anos. É uma marca consolidada no mercado, atende grandes obras e também pequenas obras. Aliás, o rol de serviços de vocês vai da pequena obra até uma grande, uma industrial, por exemplo, né, Abelardo? Sim, nós trabalhamos todos os tipos de obra. Agora, a nossa especialidade são as estruturas de concreto. Então, nós executamos as armações, né? Você, por exemplo, vai fazer uma obra de pequeno porte, e aí, de repente, você não quer ter um armador lá na obra, dobrando ferro. Você vem aqui com a gente já te fornece o aço da obra já todo pronto, só para você colocar lá nas formas e concretar. Abelardo, eu observo aqui, nesse seu catálogo aqui de pré-fabricados, eu estou observando aqui algo que parece que só você faz aqui, que são a proteção, né? Que são aqueles cabos de aço dentro do concreto, para você fazer uma área, por exemplo, uma viga, né? Sei lá, um concreto com 5, 10, 15, 20 metros, é isso? Exato. O concreto protendido, ele já é bastante conhecido nos Estados Unidos, e no Brasil ele não é ainda muito divulgado porque ele tem pouco tempo, né? Esse tipo de concreto protendido para obras de menor porte. O concreto protendido no Brasil ele era usado apenas para pontes e viadutos, e depois eles começaram a utilizar nos edifícios, em obras de todo tamanho. Aqui em Rondônia a gente já tem bastante coisa feita com concreto protendido. Por exemplo? Se você for lá nesses condomínios Ecoville, Alphaville, você vai ver que tem casas que você não consegue entender como é que aquela casa está ali, porque balanços grandes, vãos grandes, tem algumas casas pilar, né? Sem aquele pilar, sem aquela coluna de sustentação. Aquilo tudo é concreto protendido. Quem conhece Brasília, por exemplo, sabe que Brasília as obras foram feitas de uma forma muito ousada, né? O Oscar Niemeyer, o arquiteto, ele projetou as coisas de uma forma bem ousada. E aquilo lá só pôde ser viabilizado, só deu para ser executado porque foi feito em concreto protendido. Inclusive, certa vez, eu participei de um congresso de engenharia e o engenheiro que fazia os projetos do Oscar Niemeyer estava lá dando uma palestra, o Bruno Cantarini. E ele contando uma história que certa vez o Oscar Niemeyer foi fazer um projeto na Itália e ele fez uns vãos muito grandes lá. E aí os italianos mandaram chamar ele e disse: olha, Oscar, nossos engenheiros não dão conta de fazer isso aí não. Você tem que diminuir os vãos. E aí ele disse: então tudo bem, eu vou chamar meu engenheiro brasileiro que ele vai vir aqui e vai fazer. E aí o Bruno Cantarini foi lá para a Itália e fez o projeto estrutural e está lá feito até hoje, né? E aí, a partir daí, o Bruno Cantarini começou a andar com o Oscar Niemeyer pelo mundo inteiro, né? Então, o concreto protendido é uma coisa muito interessante. Aqui em Rondônia, nós temos obras que, às vezes, você vai lá e nem dá valor para aquilo. Mas, por exemplo, o CPA. O CPA tem vãos livres de 20 metros. As colunas, elas estão afastadas a cada 20 metros. Então, você tem ali uma coisa muito ousada, são vãos muito grandes. É uma obra extremamente moderna. E quando a gente fala de concreto protendido, a gente está falando de tecnologia. Porque, infelizmente, a nossa construção civil, ela ainda funciona do tempo da Idade da Pedra. Há 50 anos, você ia num canteiro de obras, você vai hoje, estão fazendo obra do mesmo jeito que se fazia há 50 anos. Então, a proposta da Tecnoserve é trazer tecnologia para a construção civil. Então, com isso, a gente implantou o sistema de corte e dobra, que você, já através de equipamentos, de máquinas, a gente dobra todo o aço da obra. Economiza tempo demais, né? Economiza tempo e economiza material também. Porque aquele aço, depois você vai mostrar aí o vídeo, ele vem em bobinas. Então você tem ali bobinas de 1.000 metros, 2.000 metros.
Então você não tem pontas de aço. Quando você compra o aço em barra, você começa a cortar e sempre vai sobrar um pedaço. Então sobra 50 centímetros, sobra 60 centímetros, que depois isso aí vai para a sucata. E aquela máquina, ela corta o aço em bobina, então ela aproveita 100% do aço. Muito bem. Sem falar também que aqui a Tecnoserve, ela consegue fazer, adiantar bastante a sua obra em função do tempo, porque aqui eles produzem, no outro setor, placas de concreto. Muro, por exemplo, um muro de 3x5, você já sai daqui, ela pronta só para você encaixar. Então isso significa um preço melhor para você, o tempo mais otimizado, isso é muito legal. Sem falar também nas estruturas pré-moldadas, né, que vocês aqui... Aliás, essa é uma das marcas de vocês, né, Abelardo? Hoje as estruturas pré-moldadas, se você for num grande centro, se você viajar para São Paulo, para o Paraná, você não vai passar por uma obra de grande porte e ver carpinteiro serrando madeira para fazer caixaria de pilar. Você não vai ver isso. Você vai ver o quê? Guindastes. Pilar chegando, né? Exatamente. Você vai ver carretas com os pilares chegando e guindastes montando. Isso é a industrialização, é a verdadeira industrialização da construção civil. É você trabalhar com peças pré-fabricadas que são fabricadas numa indústria e chegam no canteiro de obras apenas para ser montadas. Então, isso é uma das coisas que a Tecnoserve faz, que hoje é o nosso foco principal. Então, nós produzimos todas as estruturas, levamos para o canteiro de obras e lá é tudo montado como se fosse um grande quebra-cabeça. Com isso, você consegue executar uma obra que levaria 2 anos, você consegue executar em 3, 4 meses. Muito bem. Então, atenção, senhores engenheiros, arquitetos, construtores, ou até mesmo você vai fazer uma obra na sua casa, procure sempre um profissional capacitado, quer dizer, um engenheiro, enfim, um arquiteto, e com certeza eles vão fazer o respaldo que falamos aqui, de Tecnoserve. Você quer saber o endereço? Rua Peroba, 3901, e o telefone, bem facinho, 3026 1100. Ou procure também Abelardo Castro, ou então nas redes sociais Tecnoserve Engenharia, e você vai ter a melhor opção em se tratando de... Temos o site também, se você quiser entrar no site da empresa, é tecnoserveeng.com.br. E aí você vai ver as obras que a gente já executou, e como é feito esse sistema do concreto protendido e das estruturas pré-fabricadas. Bom, o Abelardo volta na nossa próxima edição de Casa Decor, falando dicas mais para vocês, que vocês que trabalham nessa área aqui precisam conhecer, então, Tecnoserve. Mais uma vez o telefone, 3026 1100. Abelardo, muito obrigado. Nosso próximo encontro a gente vai mostrar agora as placas de concreto. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, a gente poder falar um pouco de um assunto tão interessante, e aguardo vocês na próxima aí para a gente falar aí de construção civil. Tecnoserve. Esse é o programa Casa Decor, do programa Em Foco. Após o intervalo comercial, continuamos.